Oi pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o que vocês precisam saber sobre a análise fundamentalista de ações. Então quando você vai analisar uma empresa antes de comprar ela, você tem duas opções de análise. Você pode fazer a análise fundamentalista ou a análise técnica ou a análise gráfica. A análise fundamentalista leva em consideração realmente a empresa que está por trás daquele código que você está vendo ser negociado no home broker. Então você vai analisar a empresa, vai olhar as receitas dela, que é o faturamento da empresa, os lucros, o endividamento da empresa e a eficiência que ela tem. A análise técnica não, ela não olha a empresa que está por trás daquele código que está sendo negociado. Basicamente, a análise técnica olha o histórico de cotações da ação e, com base nas oscilações do gráfico, algumas figuras no gráfico, tenta estimar para onde essa cotação vai no futuro. Então vamos aqui para a apresentação para falar um pouco mais da análise fundamentalista para vocês, que é o foco desse vídeo. Então basicamente, só repetindo aqui, o que é a análise fundamentalista? É uma análise realizada com enfoque nas receitas, lucros, dívidas e eficiência de uma empresa. Ah, Breno, mas onde que eu vou conseguir essas informações? Onde que eu vou achar receita de empresa, lucro de empresa, dívidas? Quando uma empresa passa a ser negociada na bolsa, ela é obrigada a divulgar esses dados publicamente. E tem alguns sites que fazem a compilação desses dados para a gente. O site que eu mais tenho usado hoje para fazer as análises das ações é o Status Invest. Mas existem outras boas opções também. O site Fundamentos, para quem gosta de um site mais simples, mais objetivo, você consegue as informações nele. E o site Oceans 14 também é um site muito bom, só que ele normalmente limita a algumas visualizações por mês. Acima de uma quantidade de visualizações de análise que você fizer através do site, eles te pedem para associar e pagar uma mensalidade. Então como é que eu preparei esse vídeo aqui para vocês? Eu fiz ele no formato praticamente de um checklist, para vocês poderem acompanhar quando estiverem fazendo a análise de uma empresa. Então pode parecer muita coisa no começo, mas à medida que vocês forem analisando empresas, isso aqui vai se tornando praticamente automático. Você vai abrir o site ali para analisar a empresa, você vai já nesses principais indicadores. À medida que eu for falando sobre os indicadores, eu vou falar o que é cada um deles, mas basicamente a sequência que eu gosto de seguir é essa aqui. Primeiro eu olho a liquidez, depois a governança, os resultados da empresa, o endividamento, os dividendos e só por último, a última coisa que eu olho realmente é a cotação da ação. Então reparem que primeiro eu faço toda a análise da empresa para só no final olhar a cotação da ação. Os valores que eu vou apresentar aqui e esses indicadores são os principais que eu considero na minha análise. Outras pessoas podem usar outros valores, outros indicadores, mas eu acho que seguindo essa sequência aqui, você tem uma boa chance de escolher boas empresas que vão te dar um crescimento aí no futuro. Então, começando nossa sequência de análise aqui, o que é a primeira coisa que eu olho quando eu vou comprar uma empresa? A liquidez dela. O que é a liquidez? É a quantidade de negócios que são feitos com aquela ação por dia. Não adianta você querer se tornar sócio de uma empresa e aquela empresa não te dá condições de se tornar sócio. Ou seja, tem muitos poucos negócios, muitas poucas compras e vendas por dia. Eu recomendo a vocês, quando forem começar a analisar empresas, comprem empresas que são negociadas pelo menos 10 milhões de reais por dia. Esse valor pode parecer alto para quem está começando a estudar, para quem está começando a aprender sobre análise fundamentalista, mas esse é um valor que eu considero limite. Abaixo desse valor você pode ter dificuldade sim em fazer compras e vendas. Para vocês terem ideia, as empresas que são mais negociadas na Bolsa de Valores do Brasil hoje ultrapassam 1 ou 2 bilhões de reais de negócios por dia. Então, saindo agora de liquidez, vamos passar aqui para a governança. O que é uma governança? É uma análise indireta que você faz sobre a estrutura de gerência da empresa. Você tem três indicadores principais dentro de governança. É o segmento de listagem, o free float e o tag along. Quando uma empresa vai abrir o capital na bolsa, ela pode escolher ser do novo mercado, nível 1, nível 2 ou tradicional. Qual que é a diferença básica entre isso aqui? Quando a empresa é do novo mercado, ela só pode ter ações ordinárias sendo negociadas no mercado. Então, as ações ordinárias são aquelas mesmas ações que os controladores da empresa têm. Quando uma empresa é do novo mercado, todo mundo que compra as ações tem exatamente a mesma ação do controlador e os mesmos direitos dos controladores, inclusive direito a voto nas assembleias da empresa. Quando a empresa escolhe se listar no nível 1, nível 2 ou nível tradicional, elas podem ter também ações preferenciais e ações units. No caso dessas ações, vocês têm que tomar bastante cuidado com o free float e com o tag along. Então, falando desses dois indicadores aqui agora, o que é o free float? O free float é a quantidade de ações, o percentual de todas as ações da empresa que são negociadas no mercado. Então, se você pega uma empresa que quer ter sócios, uma empresa realmente que quis abrir o seu capital na bolsa, tem um free float alto.
Quando a empresa é uma empresa que não quis muito abrir seu capital na bolsa, não deseja ter muitos sócios, o free float dela costuma ser baixo. E o tag along é uma proteção que é dada aos minoritários, então os minoritários somos nós, no caso de venda de controle da empresa. Então a empresa normalmente tem um grupo controlador. Se esse grupo controlador for vender essa parte da empresa para um outro grupo, quando tem tag along, esse outro grupo que está querendo comprar a empresa é obrigado a fazer uma oferta para os minoritários também. Então, quando a empresa não tem tag along, o grupo controlador consegue vender as ações para outro grupo e quem está ali, os minoritários, simplesmente só ficam assistindo aquilo, assistindo essa troca de controle da empresa. E quando a empresa tem o tag along, você recebe uma oferta, você sendo minoritário, você recebe uma oferta do grupo controlador para comprar as suas ações também, em um percentual do valor que foi oferecido para os controladores. Então, normalmente esse valor aí de tag along ou é de zero, realmente quando não tem tag along, 80% ou 100%. Então, o que eu recomendo para vocês? Que o segmento de listagem seja de preferência o novo mercado, porque quando a empresa é do novo mercado, como eu disse, ela só tem ações ordinárias, ela garante esse free float acima de 25% para você e garante um tag along acima de 80%. Se a ação não for do novo mercado, vocês têm que se atentar ao free float e ao tag along. Deem preferência por ações com free float acima de 25% e ações com tag along de pelo menos 80%. Evitem empresas que não tenham tag along. Passando agora para os resultados da empresa, são 4 indicadores principais que eu gosto de acompanhar. O patrimônio líquido, que realmente é quanto vale a empresa, pega todos os ativos que a empresa tem, subtrai todo o endividamento que a empresa tem. O que sobra disso é o patrimônio líquido da empresa. As receitas da empresa basicamente é o faturamento que a empresa tem e lucro é o que realmente sobra de lucro para a empresa no final. Então, basicamente, a empresa tem as receitas dela, que é o faturamento dela, e depois faz todos os pagamentos, todos os gastos que ela teve. Então, ela tem despesas operacionais, tem despesas financeiras, pagamento de dívidas, depreciação de equipamentos. E no final, realmente, o que sobra para a empresa, o que interessa ali é o lucro. Então, de toda aquela operação, de todo aquele faturamento, todos os gastos que a empresa teve, quanto que sobrou de lucro para a empresa no final? A margem líquida é uma medida de eficiência da empresa que compara os lucros com a receita. Então, basicamente, quantos por cento da receita sobraram como lucro para a empresa? Imagine uma empresa que fature 100 milhões de reais e sobra para ela 10 milhões de reais como lucro, ela tem uma margem líquida de 10%, porque são 10 milhões dividido por 100 milhões. Se é uma empresa que sobra 1 milhão de reais depois de pagar todas as despesas que ela teve, é uma empresa que tem uma margem líquida de 1%, que sobrou 1 milhão em 100 milhões. Se for uma empresa que sobrou 50 milhões de reais depois de faturar 100 milhões de reais, é uma empresa que tem uma margem líquida de 50%. E o ROI também é um outro indicador muito interessante de eficiência da empresa que relaciona os lucros com quanto que vale a empresa. Então, de uma forma simplificada, uma empresa que tem, por exemplo, um ROI de 10%, quer dizer que em relação a quanto que ela vale, o lucro da empresa é de 10%. O ROI é muito usado por alguns analistas para eliminar as empresas da análise. Basicamente, quando a empresa tem um ROI abaixo da taxa básica de juros do Brasil, quer dizer que essa empresa não faz muito sentido. Era melhor, basicamente, essa empresa não existir, todo aquele valor que vale a empresa, todo o patrimônio da empresa, se fosse investido simplesmente em uma renda fixa, num Tesouro Selic, renderia mais do que toda a operação da empresa. Então, empresas que têm um ROI muito baixo, principalmente um ROI abaixo da taxa básica de juros da economia, que aqui no caso do Brasil é a taxa Selic, normalmente são empresas pouco eficientes. Aqui eu queria reforçar com vocês a questão dos lucros, porque no final do dia, basicamente, o que importa é o lucro da empresa. Então a empresa pode trabalhar em qualquer setor, tem o seu faturamento, tem seus gastos, tem suas dívidas, mas realmente no final a pergunta que se faz é: essa empresa dá quanto de lucro? Então eu fiz um vídeo esses dias mostrando para vocês a correlação de longo prazo entre o lucro da empresa e a cotação da ação, para ver se existia realmente essa correlação. Eu trouxe alguns gráficos de novo aqui para mostrar para vocês. No caso aqui, o Banco Bradesco, desde 1997. Então, basicamente, aqui em laranja é o lucro da empresa. Então, está aqui o lucro em bilhões dela. E em azul é a cotação da empresa. Então, reparem que o Bradesco teve um lucro aí subindo ao longo do tempo e a cotação basicamente acompanhou. Existe uma correlação muito forte entre a cotação e o lucro aqui. Reparem no caso da Via Varejo, que é uma empresa que dá lucro, dá prejuízo, dá lucro, dá prejuízo, dá lucro, dá prejuízo. O que vocês percebem no gráfico da empresa, na cotação da ação? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vamos passar agora para Cielo.
Basicamente a Cielo aí, desde 2008, 2009 só tinha uma subida de lucros e com isso a cotação da empresa praticamente só subiu até 2016 aí mais ou menos. E em 2017 ela começou a perceber o lucro dela caindo. O que aconteceu com a cotação da ação? Começou a cair também. Então reparem como esse gráfico também mostra uma correlação muito forte entre lucro e cotação. E por fim aqui um último exemplo também, a Ambev desde 2000, então basicamente o lucro da Ambev aí subiu de 2000 até 2013, 2014 e a cotação da ação acompanhou. Então o lucro subindo, a cotação subindo. Só que aqui a partir de 2014, 2015 o lucro da Ambev ficou meio de lado. Então a empresa não está conseguindo crescer mais tanto o lucro igual cresceu no passado. E o que está acontecendo? A cotação da ação está meio de lado. Então reparem nesses gráficos aqui como existe uma correlação muito forte entre o lucro da empresa histórico e a cotação da empresa. E basicamente, quando a gente está investindo em uma empresa, a gente quer acompanhar o crescimento dela. Então, se a gente quiser acompanhar o crescimento da empresa, o que a gente tem que procurar preferencialmente é uma empresa que tenha os lucros crescentes ao longo do tempo. Então, voltando aqui no nosso checklist, eu vou mostrar para vocês o que eu considero aqui nos resultados. O patrimônio líquido da empresa deve ser crescente ao longo do tempo, as receitas e lucros também devem ser crescentes. Aqui eu recomendo para vocês terem muito cuidado com os lucros não recorrentes. Quando vocês forem fazer a análise das empresas, se vocês perceberem subidas muito rápidas ou quedas muito rápidas no lucro, procure ler o relatório da empresa para tentar entender o que está acontecendo, porque é muito provável que seja um lucro não recorrente. E o que é isso? É um lucro que não é operacional da empresa. Às vezes a empresa ganhou algum processo, conseguiu renegociar alguma dívida e isso entra na contabilidade como um lucro da empresa. Apesar de não ser um lucro da operação da empresa, ela entra lá como um lucro. Então há uma distorção no balanço da empresa. Sempre que vocês estiverem olhando um gráfico e repararem uma subida muito rápida do lucro, principalmente nos gráficos trimestrais de lucro, tomem muito cuidado, abram um relatório daquele trimestre e leiam para tentar entender o que está acontecendo com a empresa. A margem líquida, como eu disse, aquele indicador de eficiência da empresa, eu gosto de analisar empresas com margem líquida só acima de 10%, então tem que sobrar mais do que 10% da receita da empresa como lucro. Existem setores que têm margens líquidas menores, então basicamente são setores quando tem uma concorrência muito forte, como o setor de varejo, não há grande diferenciação entre uma empresa e outra. Você basicamente vai lá e compra no que está mais barato. Igual quando você vai comprar uma coisa na internet. O que você faz? Você abre lá a Amazon, Magazine Luiza e Americanas. Vê em qual site está mais barato e compra nele. Então não existe grande diferenciação entre essas empresas. Você compra no que está mais barato. Então a empresa tem que apertar ao máximo a margem líquida dela para conseguir vender para você. Você não vai encontrar uma empresa desse tipo em um setor que tem uma concorrência muito forte com uma margem líquida muito alta. O ROI, então, que é basicamente um outro indicador de eficiência da empresa, do lucro, sobre quanto vale a empresa, eu também recomendo acima de 10% e pelo menos acima da taxa básica de juros da economia. Então, saindo agora dos resultados e vamos lá para o endividamento. São 3 indicadores principais que eu gosto de olhar no endividamento: a dívida líquida pelo EBITDA, a dívida líquida pelo patrimônio líquido e a liquidez corrente. O que é a dívida líquida pelo EBITDA? Esse indicador mede a capacidade que a empresa tem de pagar suas dívidas. Então ela pega a dívida líquida, que é toda a dívida da empresa menos o dinheiro que a empresa tem em caixa, então é a dívida bruta menos dinheiro, sobra a dívida líquida, dividido pelo EBITDA, que é um tipo de medida de lucro da empresa. A dívida líquida pelo patrimônio líquido basicamente vê se a empresa vale mais do que ela deve, então é um indicador bem interessante para você olhar também. Existem empresas que têm mais dívidas do que elas têm de valor de mercado. E a liquidez corrente, que é a capacidade da empresa pagar as dívidas de curto prazo dela, então dívidas que estão para vencer dentro de um ano, esse indicador vê se a empresa vai ser capaz de pagar essas dívidas ou não. Quais são os valores que eu uso para esses indicadores aqui? A dívida líquida pelo EBITDA, eu sempre procuro empresas que estão sendo negociadas abaixo de 3 vezes. A dívida líquida pelo patrimônio líquido deve ser abaixo de 1 e a liquidez corrente deve ser sempre acima de 1. Então, saindo agora do endividamento e indo para os dividendos. Muita gente dá muita importância para os dividendos da empresa. Normalmente chegam até a fazer análise só de dividendos. Abrem o site ali, por exemplo, igual eu falei, o Status Invest, pega a lista de empresas e vê quais pagam os maiores dividendos. Eu não recomendo que a análise seja feita dessa forma, porque para mim, no longo prazo, o lucro é muito mais importante que o dividendo, porque realmente o que vai remunerar o acionista no longo prazo é o lucro da empresa. O dividendo pode ser interessante para a gente distinguir empresas que estão em crescimento e empresas que já são mais maduras, empresas que são chamadas empresas de dividendos.
também serve para a gente entender empresas que podem estar passando por problemas. Então, falando um pouquinho sobre esses dois indicadores aqui, o payout e o dividend yield. O payout indica quantos por cento do lucro da empresa ela está distribuindo como dividendo. Então, quando você pega uma empresa ali que teve um faturamento de 100 milhões de reais e sobrou 50 milhões de reais para ela, ela tem uma margem líquida de 50%. Se ela tiver um payout, por exemplo, de 20%, ou seja, ela vai distribuir 20% desses 50 milhões como dividendos, que vai dar 10 milhões de reais. Então, o payout basicamente é isso. O dividend yield relaciona quanto foi pago de dividendo por ação pela cotação da ação no mercado. Então ele mostra por ano quanto que a empresa distribui de dividendos em relação à cotação do mercado naquele momento. Então vamos passar para um outro slide aqui que eu quero me aprofundar um pouquinho mais nisso para vocês entenderem como identificar uma empresa de crescimento e como identificar uma empresa de dividendos e empresas que podem estar passando por problemas. O que é uma empresa de crescimento? É uma empresa que vocês vão perceber um crescimento nas receitas e lucros ao longo do tempo. Isso quer dizer que a empresa está reinvestindo nela mesma. Então a empresa tem o lucro. Ao invés de pegar aquele lucro e distribuir para os acionistas, ela pega aquele lucro e reinveste nela mesma para a empresa crescer mais. Então é muito comum nas empresas de crescimento vocês perceberem um payout baixo, ou seja, a empresa está distribuindo pouco dividendo para os acionistas em relação ao seu lucro, mas você vai perceber aí um crescimento nas receitas e lucros ao longo do tempo. As empresas de dividendos são empresas já que chegaram a um nível de maturidade grande. Então são empresas aí que não tem mais muito para onde crescer. Não adianta eles pegarem aquele lucro líquido dela e tentar reinvestir na empresa para ela crescer, porque realmente não tem como ela crescer mais. O que você percebe nas empresas de dividendos? Um payout alto, muitas vezes é acima de 50%, 60%, 70% do lucro da empresa, mas você percebe também que essas empresas têm receitas e lucros estáveis ou com crescimento bem lento. Então você não vai ver aquela disparada de lucro nessas empresas. São empresas que têm o lucro ali crescendo de forma mais devagar, ano a ano. O que você pode ver como empresas que estão passando por problemas? Quando uma empresa tem payout baixo, então a empresa não distribui muito lucro ali como dividendo para os acionistas, mas não consegue crescer. Ela tem receitas e lucros estáveis ou crescimento lento. Uma outra coisa que acontece também é a empresa que está com um payout muito alto e receitas e lucros caindo. Então é uma empresa que está em problema, ela não está conseguindo crescer, ela está até diminuindo de tamanho, digamos assim, e está distribuindo dividendos. Então é uma empresa que tem que arrumar a casa para se estabilizar. Então, voltando para o nosso slide aqui, com relação ao dividendo. Para mim, eu uso mais o dividendo, o payout e o dividend yield para ver se é uma empresa que é uma empresa de crescimento ou uma empresa de dividendos. E por fim, a última análise que eu faço, então realmente depois de analisar toda a empresa, eu vou olhar quanto que está a cotação dessa empresa. O melhor indicador para você fazer essa análise é o famoso PL, que indica o preço, que é a cotação da ação no mercado, pelo lucro da empresa por ação. O que esse indicador indica para a gente? Se a gente pegar o preço da ação, a cotação do mercado, pelo lucro que ela teve naquele ano, indica para a gente quantos anos demoraria para a gente receber de volta aquele investimento, considerando só o lucro da empresa. Alguns analistas têm um número fixo para esse indicador, normalmente eles consideram o número 15. Quando a empresa está sendo negociada a um PL abaixo de 15, pode indicar que essa ação está sendo negociada de uma forma barata. Quando o PL está acima de 15, esse indicador pode mostrar que a empresa está sendo negociada a uma cotação cara. E acima de 50, às vezes acima de 100, que acontece às vezes, pode indicar que a empresa está sendo negociada a uma cotação muito alta. Mas como que eu prefiro analisar o PL de uma empresa em relação ao seu histórico? Porque é muito comum empresas que têm um crescimento mais forte serem negociadas a um PL mais alto. Quando as empresas têm um crescimento mais lento, elas são negociadas a um PL mais baixo. Então, o que eu faço quando eu vou analisar o PL? Eu sempre analiso em relação ao histórico da empresa. Basicamente, é uma empresa de crescimento forte, que historicamente ela é negociada num PL. Quando eu vejo ela sendo negociada a um PL abaixo dessa faixa média dela, eu considero que é uma empresa que está sendo negociada a uma cotação barata. Quando o PL está acima dessa média da empresa, eu considero que é uma empresa que está sendo negociada a uma cotação alta, é uma empresa que está cara naquele momento. E por que eu deixo sempre o PL por último na minha análise? Porque eu posso seguir toda a análise aqui e encontrar uma empresa boa, uma empresa na qual eu investiria. Mas naquele momento, aquela empresa está cara, então eu deixo basicamente anotado de lado ali que eu tenho interesse em comprar aquela empresa, só vou esperar a cotação dela melhorar um pouco. E existem oscilações. Constantemente tem oscilações positivas e negativas nas cotações das ações. E quando ela tiver uma oscilação negativa, quando ela cair a cotação
e o PL atingir uma faixa que eu considero uma faixa aceitável para comprar aquela empresa, eu faço a compra e me torno sócio dela. E pessoal, nesse vídeo é isso. Então eu fiz um resumo, um checklist que eu considero os principais indicadores fundamentalistas para vocês acompanharem. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário no YouTube ou um direct no Instagram que eu respondo todo mundo. E até o próximo vídeo. Um abraço.